Se estiverem com a sua Bíblia, glória a Deus. Por favor, abra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e versículo 23. Perdão, aos Colossenses capítulo 3, versículo 23. Aos Colossenses capítulo 3 e versículo 23. Amém? Glória a Deus. Logo depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3, versículo 23. Amém? Aos Colossenses 3 e 23. Que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Se for possível, estenda suas mãos na posição de receber. Senhor, eu faço mais essa oração, agradecendo pela oração que por mim foi feita antes do começo dessa palavra. Mas ainda tenho algo a pedir ao Senhor, que fales conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, e que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo foi escrita e enviada para a igreja que está numa região que, na época em que a carta foi escrita, era uma cidade que se chamava Colossa. Essa cidade abrigava uma igreja que necessitava das instruções, e ela fora aberta por Paulo. Mas quando Paulo escreve essa carta à igreja que está em Colossa, Paulo está preso, ele já está na prisão, aonde ele vai ser assassinado, onde ele vai receber a pena de morte. Só que, se nós dermos uma breve olhada na biografia do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que Paulo, ele tinha esperança de sair com vida desta prisão. Ele entendia que em algum momento ele seria, ou ele poderia ser libertado. Muito embora ele estivesse pronto para a pena capital, que era a pena de morte, ele nos dá a entender nas suas outras cartas que ele tem esperanças de sair lá com vida. Tanto que em outra carta que ele escreve ao seu pupilo chamado Timóteo, ele diz: traz a minha capa antes que chega o inverno. E nós vamos ver através da história que não deu tempo de Timóteo ir visitar Paulo. Ele foi condenado à morte antes disso. A questão da carta aos Colossenses é que Paulo, ele é um detento, ele está preso na sua casa em Roma, só que ele ainda não sabe que ele vai morrer. E ele escreve essa carta dando instruções para essa igreja, porque na troca das correspondências, as pessoas às quais ele ia abrindo as igrejas, e ele deixava pessoas responsáveis por essas igrejas, essas pessoas também escreviam para Paulo, fazendo perguntas, contando para ele o estado em que estavam essas igrejas. E nós vamos entender que através dos apóstolos existem tratados de Deus, que Deus, ele fala com alguém
e esse alguém vai repassar esses tratados de Deus para outras pessoas que estão à sua volta, de modo que algumas pessoas vão entender que alguém recebeu algo de Deus e está repassando, e assim vão receber dentro dos seus corações. Outros vão fechar seus corações e vão perder a oportunidade de receber alguma mensagem que está vindo direto do coração de Deus para a terra através de alguém. O que eu quero dizer com isso? É que aquele que não dá ouvido àqueles a quem Deus manda em profecia, em pregações, que são enviados em nome do Senhor, não são capazes de ouvir o próprio Deus. Se Jesus Cristo descesse, essas pessoas não ouviriam Jesus Cristo. Não estou dizendo que Jesus só vai falar através da boca de homens, só vai falar através da profecia, só vai falar através da pregação. A palavra diz que Deus falou através de jumenta. Deus se manifestou numa pomba, descendo o Espírito Santo do batismo de Jesus. Deus falou com Moisés através do vento que soprava, com Abraão através da brisa, através das labaredas de fogo com o povo no deserto. Eu não estou dizendo que Deus é limitado em sua forma de dizer, mas eu estou dizendo que Deus muitas vezes usa aqueles a quem Ele escolheu. E quem sabe o Senhor tem usado os louvores aqui nessa noite, tem usado a ministração da Santa Ceia aqui nessa noite, tem usado a ministração da palavra para trazer uma voz de Deus para a tua vida. E eu queria te convidar a não perder a oportunidade da possibilidade de ouvir a voz de Deus, que poderá te direcionar. O profeta Jeremias disse: se eu passar pelo fogo, ele não me queimará. Se eu passar pelas águas, elas não me afogarão. Então, aleluia, a voz de Deus, ela vem para guiar o homem por onde não existe um caminho para que ele possa trilhar os seus próprios passos. Quando Pedro vai caminhando na direção de Jesus, andando por cima das águas, não existe um caminho para que Pedro chegue até Jesus. A única guia, o único guia que o apóstolo Pedro vai ter para chegar em Jesus é a voz de Jesus. A Bíblia diz que estava escuro. Eles sentiam medo, achando que Jesus era um fantasma. Quando Pedro diz: se é Jesus, permita que eu vá a ti. Aí Jesus responde: então venha. E por causa do som da voz de Jesus, Pedro vai se guiando pelo escuro e por cima das águas. Meu irmão, eu não imagino o que é andar por cima das águas. Eu sei que quando você vai andar pelo meio do mato, se não tiver um trilho para você seguir, você vai se perder. Imagina o que é você andar por cima do mar à noite. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir até uma praia e observar o mar durante a noite. É um breu total. O máximo que você vê é aquela espuma das ondas que já estão mais perto da praia, mas no horizonte o céu se mistura com o mar. Você não vê a linha que tem entre os dois se não tiver uma lua cheia. Eu estou dizendo isso nessa noite porque o único instrumento que guiava Pedro andando por cima das águas era aquela voz que Jesus disse no começo: então venha. Então ele está indo na direção daquela voz. Deixa eu te falar, a profecia, ela vai vir num tempo determinado para nossas vidas. A palavra que direciona, a palavra que dá caminho, a palavra que dá direção, a palavra que coloca os nossos pés no trilho, ela vai vir num tempo determinado. E qual que é o tempo determinado? É o tempo da necessidade, é o tempo da precisão. Sabe quando você ora e você diz assim: Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não sei para onde ir, aonde a minha vontade me levou, eu fui para onde eu queria e agora eu estou perdido, eu não sei mais, eu não tenho mais para onde voltar, eu não sei qual direção eu tomo. E nesse momento da necessidade nós fazemos uma oração sincera e nós dizemos dentro do nosso coração: ah, Senhor, se a tua palavra é verdade, se o que os profetas, os filhos de Deus viveram é verdade, me dá uma direção. E aí, meu irmão, você ouve algo parecido com aquilo que Pedro ouviu, e às vezes é uma frase muito curta, que vem do meio do escuro, e ela diz
venha. Glória a Deus. Só que essa frase ela tem um significado no mundo espiritual, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Toda vez que Deus chama alguém, quando Ele diz vem, a palavra que determina o movimento, vem, é um verbo. Glória a Deus. Toda vez que Deus diz vem, significa libertação. Quem aqui está ouvindo o que eu estou dizendo? Ele diz vem, então Ele está libertando. Glória a Deus. Quando aqueles homens levaram aquela prostituta para ser apedrejada diante de Jesus, e aí Jesus diz que ele não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aqueles homens largam a pedra, saem decepcionados, porque todos eles têm pecado. Aquela mulher fica diante de Jesus, e aí Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aleluia. O único que podia apedrejar ela, porque não tinha pecado nenhum, disse a ela: ei, vai e não peques mais. Quem é que concorda comigo que vai e vem determina o movimento? Glória a Deus. Quando ele diz vai, ele está libertando ela da acusação e do pecado que trouxe a acusação. Quando ele diz a Pedro vem, ele está libertando Pedro do medo. Ele está libertando Pedro daquilo que todo mundo está fazendo, mas que Deus está dando liberdade a ele para fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Todo mundo está com medo, todo mundo está parado. Jesus liberta Pedro do medo e coloca ele em movimento. A palavra e a profecia, elas têm a mesma conotação. Vem, coloque-se em movimento na minha direção, e a libertação estará no movimento que eu estou te autorizando a fazer na minha direção. Quando Moisés olha para a sarça que pega fogo e não se consome no alto do monte, o que ele ouve dentro do coração dele? Venha. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui essa hora? Eita, Deus está dizendo, alguém aqui está pedindo uma direção para Deus. Não importa o que te fez ficar sem direção. Ah, meu irmão, mas eu tenho me esforçado tanto, eu oro, eu jejum, eu tenho tentado levar uma vida com Deus, e no entanto eu me sinto perdido nesse momento da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa sobre a Bíblia. Sabe o que colocou os 12 discípulos numa situação difícil, onde eles acharam que eles iam morrer naquele barco à deriva no meio da tempestade? Obedecendo o que Jesus tinha mandado eles fazerem. Jesus disse: entrem no barco, passem para a outra banda, eu vou depois, vocês vão sozinhos, vão sem mim, vão. Quem é que percebeu a ordem de movimento? Ou ele está dizendo vem, ou ele está dizendo não importa se ele está dizendo vem, ou se ele está dizendo vai. O que importa é quem vai obedecer ou não. Eles entram em obediência. Glória a Deus. A caixa d'água está cantando. É um dó sustenido. A porta afinada essa caixa d'água. Eu acho que eu nunca vi na minha vida uma caixa d'água cantando. Rapaz, já aconteceu isso antes? Mas ela vai parar? Até os 8 ela para, certo? Glória a Deus. Vamos tentar prestar atenção. E com isso acontece enquanto eu estou. Eles estão na obediência. Aí eles entram no barco, um olha para o outro e fala: Jesus mandou, então vamos. Não é possível que Jesus vai mandar a gente fazer alguma coisa que vai atrapalhar. Só que eles estão debaixo da obediência, sim ou não? Sim. E aí eles entram no barco, eles estão obedecendo. O barco zarpa, quando chega no meio do caminho, no meio do mar, começa a ventar, começa a chover, o barco começa a se balançar, e a Bíblia faz questão de dizer que não era uma situação normal, não era uma situação comum. O barco dava contra as ondas a ponto de partir no meio, e eles sentiram medo.
e muitos deles eram pescadores. Eles entenderam que eles iam morrer. Por que eu digo que eles eram pescadores? Porque eram homens acostumados com o mar. Meu irmão, uma coisa é um marinheiro de primeira viagem. Bateu uma brisa, o barco deu uma viradinha. Quem está na primeira viagem acha que vai dar tudo errado. O marinheiro fala: não, rapaz, isso aqui está para piorar muito. A questão é que tinha marinheiro lá dentro, pescador de raiz, pescador velho. E esse estava assim: eita, é agora que a gente vai. Quando quem não era pescador viu quem era pescador com medo, falou: rapaz, se esse aí está com medo, imagina nós. E qual que é a conclusão da história? Obedecer Jesus às vezes vai te colocar na pior situação da sua vida. Então alguém aqui está dizendo: irmão, eu tenho que fazer tudo certo, eu sou trabalhador, eu pago minhas contas, eu honro minha família, eu vou na igreja, eu isso, eu aquilo. No entanto, obedecer Jesus me colocou numa situação tão difícil, onde eu estou me sentindo tão perdido. Às vezes a obediência te levou aonde você está hoje. A obediência a Jesus. Só que deixa eu te contar uma coisa: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para cumpri-la. Ele pergunta para o profeta: o que vês, Jeremias? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Aí eles olham e vem um botinho branco andando, vindo na direção do barco. É um fantasma, é o espírito da morte, veio nos buscar. Então, quem sabe a palavra de ordem te levou para uma situação onde hoje você não tem saída, está perdido, está perdida. Possa ser que você esteja exatamente onde Jesus Cristo determinou que você estivesse, para que o nome dele fosse exaltado na sua vida. Então, não importa como você chegou aonde você está, porque a desobediência também nos coloca em situações onde nós ficamos sem saída, sem direção. Tanto a obediência quanto a desobediência podem nos levar a um ponto onde nós não temos direção. Mas uma coisa é certa: quem nos dará direção é a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas das minhas palavras não passarão. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você entrou aqui nessa noite buscando uma direção, eu tenho algo poderoso para lhe dizer essa noite: da boca de Deus sairá direção para aquele que está sedento da palavra de Deus. E a voz do Senhor, ela é inconfundível, porque Ele diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu estou lhe dizendo tudo isso porque nessa noite, aonde nós estamos discutindo que o apóstolo Paulo está preso em Roma, numa cadeia, onde ele não tem certeza se ele vai sair vivo ou se ele vai sair morto, ele está com um papel e com uma caneta, escrevendo para a igreja que está em Colossa. E por que ele está preso? Porque ele está no pior momento da sua vida, mas ainda está preocupado com uma igreja que ele abriu na cidade de Colossa, porque ele está preocupado em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Não importa se ele está preso, não importa se ele está solto, não importa, ele está preocupado em fazer bem feito aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu preciso te fazer uma pergunta essa noite: qual é a sua preocupação em fazer ou deixar de fazer algo que você determinou na sua vida? Porque se você se comportar de acordo com a sua situação, você não é muito diferente de uma folha seca que o vento leva para onde ele quer. Mas quando eu tenho a certeza do Deus a quem eu sirvo, vão ter dias que eu levanto de manhã, que a garganta está inflamada, o olho está doendo, a cabeça está doendo, a canela está estalando, o joelho está latejando, mas eu me levanto e eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração.
Porque vão ter dias onde eu vou me sentir muito bem, e vai ser mais fácil de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Só que o apóstolo Paulo, meu irmão, ele vai nos dar uma lição muito importante aqui no versículo 23 do capítulo 3. E ele diz da seguinte forma: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por que o crente é diferente dos outros? Eu não estou falando de bandeira, de porta, de placa de igreja. Eu estou falando do crente, aquele que tem um compromisso com Deus. Porque por causa desse versículo a gente vai entender a forma como a gente faz para entrar na presença de Deus. E como que a gente faz? Fazendo bem feito tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Se você viu alguma coisa errada, é você quem tem que consertar. Se você viu algo que precisa ser feito, é você quem tem que fazer. Deus te chamou para isso. Sabe por quê? Porque você viu e os outros não. Significa que Deus mostrou para você, não mostrou para os outros. Eu tenho que consertar em mim o erro que eu vejo no outro. Não ir lá falar para o outro se consertar. E aí eu me torno independente daquilo que o mundo e as pessoas querem me prender. Porque se eu for como uma folha seca que o vento leva para onde ele quer, glória a Deus, eu não tenho lastro, eu não tenho raiz, eu não tenho casa, eu não tenho morada, eu não tenho pai, eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Eu dependo de alguém me elogiar, eu dependo de reconhecimento de homem, eu dependo de reconhecimento de mulher, eu dependo de oportunidade que alguém me dá. Eu vivo com um pires na mão pedindo ajuda para esse, dependendo daquele. Mas quando eu dobro os meus joelhos do lado da minha cama, Xandô, Xará, Secanta, Labassúria, e eu digo assim: Senhor, aleluia, o Senhor conhece a minha necessidade. Se o Senhor conhece a minha necessidade, eu não vou precisar de pedir nada para ninguém. Mas eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor. Me dá um sinal daquilo que o Senhor quer que eu faça, para que eu tenha uma vida de acordo com a tua palavra. E aí Deus vai te dar uma resposta. E Ele está me dando essa resposta para mim e para você aqui nessa noite. E qual que é essa resposta? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo. Tudo. Irmão, mas o que? Tudo. Sabe por quê? A tua família foi Deus quem te deu. O teu emprego foi Deus quem te deu. Essa igreja, para você vir aqui sentar e congregar e cantar os louvores e ouvir a palavra e participar da Santa Ceia, foi Deus quem te deu. O carro que você dirige foi Deus quem te deu. O sapato que você usa foi Deus quem te deu. Os parentes que você vai visitar lá de vez em quando foi Deus quem te deu. Tudo foi Deus quem te deu. E aí Deus está de olho. Poxa vida, eu tenho uma casa de 2 cômodos. Ó Deus, está olhando, eu tenho uma casa de 2 cômodos. Esses dias eu estava lembrando da época que a igreja era ali no Jardim Bandeirante. E aonde, uns meses atrás eu passei, só tem casa de alvenaria. Mas uns anos atrás tinha um pedaço ali, que era tudo, era barraco. E a gente tinha uma igreja ali, eu não vou lembrar o nome da rua, que era muito próximo ali. E os membros da igreja era tudo daquele pedaço, que era uma invasão. E vira e mexe, a gente fazia culto no lar, a gente fazia visita. Irmão, não era incomum entrar dentro de uma casinha daquelas bem humildes, sabe? Aquelas casas de madeira mesmo, barraco. Aí você entrava dentro da casa do irmão, aquele cheiro de limpeza. Você olhava assim na parede, as panelas penduradas porque não tinha armário, tudo areada. Você olhava, você parecia um espelho, você se via na panela.
Aquele chão, meu irmão, de terra varrido, limpo, aquela cama feita, sabe, meu irmão? E não era porque ia receber os irmãos, não, porque muitas vezes a gente chegava de surpresa. Poxa, uma casinha tão simples, tão ajeitadinha, tão arrumadinha, e Jeová está olhando lá de cima, olha, tem um barraquinho, está cuidando, está governando, está gerindo, glória a Deus. Daqui a pouco Deus dá uma casa de alvenaria, e o cuidado é o mesmo. Daqui a pouco Deus dá uma casa melhor, e o cuidado é o mesmo. Daqui a pouco Deus coloca para morar num bairro melhor, e o cuidado é o mesmo. Deixa eu te dizer, Deus quer falar para alguém aqui nessa noite: servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, e sobre o muito vos colocarei. É muito difícil você servir a Deus olhando para a vida do teu irmão, comparando o teu palco com o bastidor do outro, ou comparando o teu bastidor com o palco do outro. Você não vai conseguir servir a Deus desse jeito, não. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que Deus colocou na tua mão é teu, nem Satanás tem o poder de tirar. O único jeito de você perder é se você jogar fora. Quem é que está ouvindo essa palavra? Só que o apóstolo Paulo está lá, meu irmão. Ele é um detento, ele está preso. Você já parou para pensar o que é você estar em cadeias? É o que ele disse: estou em cadeias. O que significa isso? Estar algemado. Ele tem a algema nas mãos, mas ele pede: me dá uma pena, um tinteiro e um rolo de livro. Eu tenho algo a ser feito. E ele está escrevendo instruções para homens que estão livres. Às vezes a gente olha e fala: Deus, a situação de fulano é melhor do que a minha. Às vezes Deus coloca a gente para ajudar a gente que está numa situação aparentemente melhor do que a nossa. Paulo está escrevendo instruções para homens que não estão presos como ele, estão em liberdade. Existe algo que você vai descobrir no versículo 23 que eu estou compartilhando com você. Quando você se apaixona por aquilo que Deus ama, aquilo que você ama passa a ser objeto da paixão de Deus. Quem é que ouviu o que eu estou dizendo? Você começa a querer a mesma coisa que Deus quer, e a sua vontade se torna a vontade de Deus, e a vontade de Deus se torna a sua. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Quando você se aplica em fazer a obra do Senhor, glória a Deus, Ele se aplica em fazer as coisas que estão fora do seu alcance. Só que, preste atenção no que eu vou dizer: tudo que você vai receber ou deixar de receber da mão de Deus está sob a sua responsabilidade. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, e provém de Deus. Deus disponibilizou salvação para todos, porém a regra para ser salvo é a fé. Você precisa confessar que Jesus é o Filho de Deus e ter fé nele, e aí você vai ser salvo. Ou seja, tem gente que vai para o inferno sendo amado plenamente por Deus, mas não reconhece que Jesus é o Filho de Deus e não tem fé no Filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? O entendimento vai fazer com que, quando eu estou lá no meu horário de trabalho, fazendo uma função que não tem ninguém vendo, que se eu fizer ou deixar de fazer, ninguém vai ver, e que qualquer um deixaria de fazer por não ter ninguém vendo, eu vou fazer, porque está escrito aqui no versículo 23 que eu tenho que fazer bem feito para Deus. Meu irmão, mas se eu trabalhando aqui nessa empresa, quem está enriquecendo é o meu patrão. Mas a Bíblia diz que você não está fazendo para ele, está dizendo aqui que você está fazendo. Deixa eu te contar uma coisa: toda vez que você for fazer algo para Deus, vai vir um enviado de Satanás tentar parar a tua obra. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Sanbalaque e Tobias
Neemias está reconstruindo o muro. Aí eles ficam no pé da escada de Neemias, tentando parar Neemias. Neemias, quanto menos atenção Neemias dá, mais furiosos eles. Tem alguém tentando parar a tua obra? É porque você está fazendo para Deus. Se não for para Deus, não tem oposição, pelo contrário, tem apoio, vai mesmo. Você tem que falar mesmo, você tem que fazer mesmo. Deixa de ser bobo, deixa de ser idiota, vai lá e fala, vai lá e faz. Esse é o tipo de incentivo que Satanás dá para que você coloque a perder as bênçãos que Deus colocou na tua vida. Agora, enquanto você está fazendo a obra do Senhor, vai ter uma oposição contra você. Primeiro tentando te persuadir. Não precisa se esforçar tanto, não precisa se matar tanto, não tem ninguém fazendo, não precisa colocar esse esforço todo. Quando você persistir, aí, meu irmão, vai se levantar com fofoca, vai se levantar com laço, vai se levantar com ira, vai se levantar com contenda. Mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite: não pare, porque aquele e aquela que vai em nome do Senhor não pode ser parado pelo inferno, não pode ser parado pelos seus demônios, não pode ser parado por Satanás. Só continua, vai andando, irmão. Mas a porta está fechada, está estreita, o diabo está trabalhando. Jesus diz para alguém aqui nessa noite: aquele que vai em nome do Senhor. Pedro, vós sois a pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aonde que é a igreja? A igreja é aonde o servo do Senhor está. Glória a Deus. Jesus Cristo está pregando no alto do monte. Uma palavra dura. Sabe como eu sei que a palavra é dura? Quando ninguém quer ouvir. A multidão vai indo embora. Não olha para cada um, não vai ter milagre hoje. Hoje eu acho que é só palavra, e a palavra é dura. Cada um vai pegando a sua bolsinha aí, ó. Daqui a pouco só fica os 12. Jesus olha e fala: e vocês? Não vão embora? Pedro responde: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Bem-aventurados sois vós, Pedro, porque quem te revelou isso não foi a carne, mas sim o Espírito de Deus. E a partir de hoje você não se chama mais Simão, você se chama Pedra, você se chama Pedro, e eu estou edificando sobre você a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra você. Agora, a porta fala de defesa, fala de coisa passiva, ou seja, Deus, através da sua voz, quem está ouvindo a mensagem desde o começo vai entender a revelação agora. Deus, através da sua voz, está te dando uma direção, e essa direção vai dar nas portas do inferno. E aí Jesus está dizendo: quando você chegar lá, mete o pé nela e entra para dentro, porque você vai entrar lá e vai pegar de volta tudo aquilo que te foi roubado. Você vai tomar aquilo que é teu, desde a consumação do mundo. Que Satanás está te enganando, te levando a pensar que você vai passar por essa existência, vai deixar essa terra sem viver aquilo que Deus prometeu. Mentira de Satanás. Se Jesus falou que você ia viver, é porque isso já é seu antes de você nascer. Não acredita no diabo, não. Ouve a voz de Deus e vai na direção dela. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Só que só tem um caminho. E qual que é esse caminho? O caminho por cima das águas. É o caminho que não dá para ver. Como que eu trilho esse caminho? Fazendo tudo bem feito. Não como se fosse aos homens, mas como se fosse a Deus. Existe um versículo na Bíblia que ele diz assim: muitos de vós passam e conversam por anjos, sem saber que são os meus anjos que estão na terra. Muitos dos meus anjos são como mendigos, e
vocês não percebem quem eles são nem aonde eles estão. Quando, meu irmão? Essa revelação é muito poderosa, é apenas um versículo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração. Todo mundo que passar por mim, todo mundo que vier falar comigo, eu não sei, às vezes pode ser que Deus está enviando um anjo para me dar uma mensagem, e eu preciso prestar atenção nas pessoas que Deus está mandando falar comigo, porque em tudo eu estou atento. O Senhor está convocando pessoas aqui nessa noite, a quê? A ligarem os sensores, que aqui estão ouvindo essa palavra. Deus está startando uma contagem regressiva a partir de hoje. Ele está dizendo: para aqueles que estiverem atentos, vai abrir-se uma porta. Lembra do Apocalipse? Ei, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Glória a Deus. E para aquele que estiver atento, vai perceber a porta e vai passar por ela. Glória a Deus. E como que eu fico atento, meu Deus do céu? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Aí no serviço vão te chamar de bajulador. Na igreja, bajulador. Dentro de casa, bajulador. E o que você vai fazer? Você vai dar com os ombros, porque o teu compromisso não é com Sanbalaque, o teu compromisso não é com Tobias, o teu compromisso foi com Deus, que disse que abriria uma porta diante de você, e você não vai perder a oportunidade de passar por ela. Irmão, eu me esforço e ninguém vê. Você não precisa que ninguém veja, porque quem você precisa que veja já está de olho. Quem está ouvindo essa palavra? Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você não perde por esperar, mas se dedica. Se você já se dedicava, existe um ditado que diz: só trabalha quem trabalha. Repita isso comigo: só trabalha. Mais forte. Só trabalha quem trabalha. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Irmão, mas tudo toda a responsabilidade sempre recai sobre mim. É com você mesmo. Se você já acha que está fazendo bem, Jesus está dando essa palavra aqui porque Ele sabe que você pode fazer ainda melhor. Irmão, mas lá tem um que não faz nada. Deus não tem nada com ele. Deus tem com você. É por isso que Ele te colocou aí. E Ele falou: você acha que já está bom? Eu sei que você consegue fazer ainda. Mas por quê? Quantos discípulos tinham no barco que estava para afundar? Quem andou sobre as águas? Aleluia. Aí depois Jesus vai falar com Pedro e fala assim: homem de pequena. Irmão, se com a fé pequena ele andou por cima das águas, é porque os outros nem fé. Tem alguém aqui, olha como Jesus mostra, deitado na cama, já na hora de levantar, fala assim: ô Jesus, minha vida não está valendo é nada. Jesus está dizendo: homem e mulher de pequena fé, se você soubesse que Jesus já tem preparado para você, daqui a poucos dias, você pegaria essa palavra, colocaria no coração e diria a seguinte frase: se eu já estou fazendo bem, é melhor Satanás se preparar, porque eu vou fazer melhor. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Aleluia. É com essas palavras que eu entrego essa oportunidade com muita alegria. E eu ainda preciso te dizer algo da parte do Senhor, do coração de Deus para o teu coração. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Amém? As palmas são para a gente.